Navegue em ultra velocidade com estabilidade. Venha para CJNet, internet 100% fibra óptica para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir em 4K nas suas plataformas de streaming, jogar e fazer seus downloads, planos a partir de R$100 mensais, internet limitada sem limite de tráfego, o melhor suporte técnico e garantia de velocidade contratada. Assine já ou ligue no WhatsApp ou vá em nosso escritório. Venha para CJNet, a internet perfeita para você. Olá, Maria! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Fala da Maria. Lembrando que este episódio é, mais uma vez, patrocinado pela CJNet, a internet que te faz navegar em ultra velocidade. Então, procure a CJNet e garanta a melhor conexão para você e toda a sua família. E eu quero aproveitar nesse episódio para dizer que nós estamos com uma super novidade aqui na Ibiraplay. Em breve nós teremos mais uma atração voltada para nós, mulheres, que é o Viva Mulher com Camila Borghetti, nossa nova contratada aqui da Ibiraplay. Então esperem que daqui a pouquinho mais informações em breve. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial e eu quero falar um pouquinho dela para vocês. Ela é secretária de Assistência Social de Ibiraçu, formada em Serviço Social pela UFES e em Psicologia pela Faculdade Salesiano, já foi secretária de Saúde de Ibiraçu, além da mãe do Arthur e da Isis. Seja muito bem-vinda, Gisele Crema. Obrigada, Gabriela. Um bom dia, né? Um prazer estar aqui com vocês, né, no seu programa, Fala Dona Maria. E vamos para o nosso bate-papo. É isso aí. Gisele, eu quero começar te perguntando, quem é Gisele Crema? Sou uma mulher que adotou Ibiraçu como uma cidade, né, de coração, porque eu sou de Colatina, na verdade, mas tive a minha infância toda aqui em Aracruz, né? Eu tenho um irmão mais velho, sou mãe da Isis, que hoje tem 6 anos, e do Arthur, que tem 23 anos, e breve está se formando aí como médico, graças a Deus. E adotei Ibiraçu, né, como minha cidade. Estou na vida pública há um bom tempo. E essa sou eu, né? Trabalho, mãe, né, esposa. E aí a gente segue em diante como mulher, mesmo que nós não podemos fugir dessas tarefas, né? Somos todas assim mesmo e seguimos em diante. É verdade. Como você mesmo falou, você já está há um bom tempo no serviço público, né? Como foi que nasceu esse desejo em você de trabalhar com o trabalho social e com essas coisas que você trabalha hoje? Vem um pouco da minha criação, né? A minha mãe, ela é uma funcionária pública da educação, né? Ela é pedagoga de formação. Então, eu cresci muito indo com ela para a sala de aula e eu a vi várias vezes também ajudando os alunos, as famílias ali, né? Tendo essa preocupação. O meu pai era motorista de ambulância, então é muito ligado à questão da saúde e estava sempre. Eu vi meu pai ali socorrendo as pessoas, né, conversando com a minha mãe sobre isso. E aí na minha formação, na época de fazer o vestibular, né, eu escolhi justamente um curso que me desse essa direção também, né, de cuidar das pessoas, de participar do setor público. E aí veio o desejo de fazer o serviço social, né, primeiramente. Uhum. Exatamente sobre isso, na sua formação, a sua formação mistura serviço social e a psicologia. Como é que isso influencia na forma que você enxerga e atende as pessoas hoje? O serviço social, ele mantém o foco muito nas questões de proteção social, né? E aí eu consigo juntar com a psicologia, que já me dá aquela coisa assim do ouvir, né, as pessoas, do silêncio que fala, mas que fala por várias maneiras, não só por palavras, né? Dos sentimentos. E aí eu consigo aliar, né, o serviço social que me dá esse foco, mas um pouco político também, né, de buscar os direitos que as pessoas, né, precisam, e a psicologia que eu consigo juntar. Então eu consigo ver hoje a pessoa por inteiro, né? Eu não consigo mais separar a pessoa. Então eu sempre tento manter essas duas funções, né? Esses dois focos
para que eu possa atuar, né, na minha profissão e também junto à comunidade, né. Então é muito importante você ter, a questão da proteção social e do ouvido, escutar, né, do avaliar o que que é necessário para poder ajudar aquela pessoa. Perfeito. E como a gente estava falando, a gente até falou um pouquinho mais cedo, que você já ficou entre essas áreas, né? Assistência social, saúde. Sim. Nessa mudança, o que que muda e o que que permanece igual, tanto na assistência social quanto na saúde, já que o foco sempre é o cuidado com as pessoas? O que permanece, Gabriela, aí é o cuidado mesmo com as pessoas, né, esse direcionamento de perceber o que que elas precisam, né, nas suas vidas. O que muda é o foco, a saúde é aquele bem-estar físico, Uhum. né, e a assistência social é o mesmo sentido de proteger das vulnerabilidades que possam ocorrer nas famílias. Então, muitas coisas são aliadas, né, a gente pode tomar, né, esse bem-estar físico, se a pesso e junto com o social, né, se a pessoa está passando fome, ela vai ter problemas também na sua saúde. Então, Uhum. sempre um está ali um pouco dependendo do outro. Então, pra mim, né, atuar nessas 2 direções, que uma hora eu estou na saúde, outra hora eu estou Sim, na assistência, né, é muito importante. Também devido à minha formação, né, tudo uhum, isso, soma. Então aí a gente consegue atuar bem direcionado mesmo. perfeito. E na assistência social você lida diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Sim, Qual que é a realidade de Ibiraçu que mais te impacta hoje nessa questão? é justamente isso aí, perceber que, as pessoas, devido a essa vulnerabilidade, essa falta de oportunidades, né, muitas vezes, não conseguem sair dessa situação. E aí a gente tem que atuar no sentido de direcionar essa pessoa ou para um emprego, né, ou para tentar solucionar essa situação. E a gente lida muito com limites também, né, e isso às vezes, impacta bastante na nossa atuação, mas seguimos sempre na direção de buscar solucionar o que a gente consegue. Às vezes não tudo, né, Uhum. mas a gente sempre consegue ajudar de alguma maneira. Perfeito. E muita gente só procura assistência social quando já a situação já está bem difícil. Como é que o trabalho de vocês pode atuar também para prevenir esses problemas? A prevenção ela vem muito da presença, né, então as nossas equipes da atuação que a gente divide muito a assistência social na atuação básica, que é o trabalho da prevenção, e a atuação especial, que já é um trabalho mais direcionado para o direito violado já, né? Uhum. Quando já a situação já se rompeu em algum momento, lá na básica, na proteção, lá na prevenção, a gente tem a atuação, né, da especial. A gente atua com a presença, as nossas equipes se adiantam, né, nesse processo e vão até as comunidades para tentar perceber o que é necessário. E também a gente atua muito para fortalecer os vínculos familiares, sociais, né, entre as famílias. Então, é muito importante essa presença para que a prevenção ocorra de fato, né? Só quando a gente está presente ali na situação é que a gente consegue entender, né, o que é necessário para aquelas famílias. Então, a prevenção atua muito nesse sentido, né? É aquele ditado: prevenir para não remediar. Uhum. Se a gente né, prevenir aqui, os vínculos não serão rompidos lá na frente e a gente não vai precisar de uma atuação mais, né, bruta, né? Talvez uma coisa mais direcionada. Perfeito. Eu quero aproveitar esse gancho para te perguntar quais que são as atribuições técnicas reais Hum. da assistência social. O que que vocês fazem? Qual que é a função de vocês? O que que vocês podem? O que que vocês não podem realizar? Para a população que ainda não sabe poder saber certinho. Isso aí. Isso é muito importante, a gente estar, né, direcionando e traçando essas funções reais da assistência social. Hoje nós somos uma secretaria também voltada para a política para as mulheres, né, então até nossa secretaria nós mudamos o nome dela nessa gestão do prefeito Duda, para que a política para as mulheres também seja contemplada, né. Então nós atuamos muito na vulnerabilidade, né, na busca de soluções para esses problemas sociais mesmo, Uhum. no rompimento de vínculos familiares, então nós atuamos trazendo alguns cursos que possam trazer geração de renda para as famílias também,
né, se manterem, né, sozinhas. Nós atuamos na questão de concessão de benefícios, doação de alimentos, então somos várias frentes. E em relação à política para as mulheres, nós atuamos na frente de lutar contra a violência que ocorre, né, em relação às mulheres. Então, hoje nós temos visto muitos casos de feminicídio, né, ocorrendo por aí, e a nossa secretaria também está preocupada com isso. Então, nós fazemos alguns programas, algumas ações, às vezes na praça, campanhas, né, para que essa violência também acabe. Então, nós atuamos nessas frentes aí. Perfeito. E alguns programas como o Apoio às Famílias, Primeira Infância e as campanhas solidárias têm crescido bastante no município. O que você acha que mais tem dado resultado na prática? Então, Gabriela, o que dá mais resultado mesmo é quando nós voltamos o olhar humano para as questões sociais, né? Então, quando a gente atua lá na primeira infância, né, abrangendo a família com a sua criança, né, como que está sendo esse vínculo afetivo ou social, a gente vai avançando para as outras etapas, né? Então, a gente consegue prevenir muitas questões, né, para que não cheguem na assistência como um problema muito grave. E hoje nós conseguimos atuar frente à primeira infância, aos idosos, e também a questão das mulheres. Então, nós temos várias parcerias com as instituições nos projetos sociais, que são o projeto de taekwondo, né, futebol, que o IPES, o Amigos da Justiça e o Instituto Preservarte com as aulas de música, né, e violão, fazem essas parcerias com, né, a Secretaria de Assistência, e aí a gente consegue aderir às três frentes, né, tanto a infância, a fase adulta, né, e a parte da terceira idade também. Então, é muito importante passar por essas etapas, né, para que a gente consiga alcançar nosso objetivo com um olhar mais humano, né, mais eficiente também. Perfeito. Você já teve à frente de várias decisões importantes para trazer recursos, para garantir recursos e melhorias para a área social. Qual foi alguma conquista recente que mais te marcou, assim, que vocês conseguiram? Mais recente, são várias, né? Destacar uma só seria um pouco de, assim, desmerecer as outras, né? Mas essa parte da valorização da mulher, para mim, foi muito importante, porque nós sabemos que, né, ser mulher hoje em dia não é uma tarefa muito fácil. A gente conseguir alcançar alguns espaços que sempre foram masculinos, né, que sempre foram voltados para a questão muito do homem, nós alcançarmos esses espaços são muito importantes. Então, assim, eu destaco, né, dentre todos, né, essa situação da gente conseguir abranger a secretaria como uma secretaria voltada também para as mulheres e lutar contra a violência. Então, para mim, isso foi uma conquista muito importante. Mas podemos destacar outras situações, né? As políticas voltadas para as crianças, os projetos, né, lá do CRAS também, a atuação do CREAS junto à população de rua, né? Também a violação de direitos também são muito importantes. Mas eu fico com a questão da violência contra a mulher, né? Uhum. Que para a gente é uma grande conquista. Uhum. E tá à frente da. Você fala bastante sobre esse lado humano, e é muito bom saber que a gente tem uma secretária de assistência social que se importa realmente com o ser humano, com a pessoa que enxerga além da situação. Mas estar na frente da assistência social exige esse lado humano, essa sensibilidade, mas também você precisa tomar algumas decisões difíceis. Como é que você equilibra essas decisões, esse lado mais técnico, que você precisa ser mais firme, e o lado humano? Justamente o lado mais técnico, ele me permite manter o foco, né? E o lado mais humano me dá a coragem, né? Então, o foco aliado com a coragem fazem com que a gente tome as decisões, né, mais difíceis com firmeza, com a certeza de que nós estamos fazendo o que é correto. Então, eu sempre cobro da nossa equipe lá, que, né, não é uma equipe muito grande, mas, né, é uma equipe voltada para a questão social, que se você não tiver esse olhar humano, você não pode trabalhar na assistência social, porque você tem que ter a empatia de se colocar no lugar do outro, mantendo sempre o foco, que é, né, a ajuda
porém aquela ajuda que vai fazer com que a pessoa também ganhe uma autonomia para que ela se erga sozinha na frente. Então, o olhar humano é fundamental para quem trabalha na assistência social. Então, a gente alia muito isso, né? O foco com o olhar humano na tomada de decisão da maneira mais correta. Perfeito. Teve algum momento nessa sua trajetória com o serviço social que te desafiou bastante como gestora? Todos os dias, né? Nós temos esses momentos Uhum. que desafiam a gente. Lidar com equipe não é muito fácil também. Você liderar uma equipe é uma situação bem, né? Não é fácil, mas também não é Uhum. tão difícil, porque você lida ali com sentimentos também, né, de outras pessoas que estão ali com você, às vezes chegam com algum problema, né, de casa. Então, você liderar a equipe e tratar, né, de pessoas que vão até a assistência buscar uma ajuda porque estão precisando, porque não é fácil a pessoa chegar na assistência social e falar, eu preciso de uma Sim. cesta básica porque eu tenho fome. E a equipe enfrentar isso também não é fácil. Então, a gente Uhum. lida com situações difíceis todos os dias. Então, eu não vou elencar uma situação específica, Uhum. porque eu lido com isso, né, sempre, né? Mas com uma equipe forte, humana, nós conseguimos superar tudo isso. Uhum. E dentro disso, teve alguma história dentro do trabalho da assistência social que você lembra bem claro assim, assim na sua memória, que você, depois que sanou a situação ou que finalizou aquele atendimento, você sentou assim e falou assim, é por isso que eu faço o que eu faço. Teve alguma história dessa? É difícil, né, a gente conseguir lembrar num momento assim, mas como eu falei, todos os dias a gente tem esses desafios, né? Uhum. Mas as histórias que mais me marcam na assistência são essas de pessoas que às vezes estão precisando do alimento mesmo. E a gente ir até aquela pessoa e ajudar também é muito importante. Mas também teve uma outra história já voltada até para o CREAS, né? E aí a participação da equipe também foi fundamental. Foi onde nós fomos contatados pelo consulado lá do Rio de Janeiro, venezuelano, colombiano, se eu não me engano, e que tinha uma pessoa deles desaparecida no município, estava aqui em Biraçu, e eles estavam tentando localizar essa pessoa. E a equipe, o Maurício, né, as pessoas que estão lá no CREAS, né, se esforçaram para também ajudar a localizar esse colombiano e a gente fazer com que ele voltasse para o Rio de Janeiro para depois eles enviarem ele para a família dele lá no país dele. O Uhum. esforço foi muito grande, mas foi muito gratificante o envolvimento, né, da equipe nisso. E deu tudo certo. A equipe lá do consulado agradece a gente, tem contato com a gente também até hoje, a assistente social de lá também, né? E assim, foi muito gratificante a gente ver que a pessoa retornou segura, né, para sua Uhum. família. Então, essa é uma história, mas as histórias também da questão, né, da necessidade de alimentos, quando envolve crianças, né? E aí você ver o esforço de todo mundo para ajudar aquela família é muito gratificante. Eu acho que tanto para mim quanto para minha equipe lá que está junto comigo, porque eu vejo às vezes assim nos comentários, né, quando a gente tem uma folga lá para conversar, e aí eu vejo assim a satisfação também da equipe nesse sentido. Mas Uhum. são várias histórias. E você tem uma boa relação com a sua equipe. Eu acho que isso é importante também, né? No Sim. trabalho do dia a dia. Para quem não sabe, gente, o Maurício que ela cita é o nosso querido Foguinho, né? Nosso Isso, narrador, e que trabalha com você lá. E essa relação, essa boa relação com a sua equipe, te ajuda também, né, a direcionar funções, né? Para que vocês consigam atender o máximo da população possível, né? com certeza. Se nós não tivermos um bom relacionamento entre equipe, vocês também trabalham aqui, né, entre Uhum, equipe, vocês sabem que tem dia que a gente não está bem, né? Tem dia que a gente vai cobrar um pouco mais, uhum, porque o papel de líder também tem esse lado, né? uhum, Mas a equipe em si é muito comprometida com as questões, né, sociais. E eu só tenho a agradecer mesmo, mas eu tento manter esse bom relacionamento sempre. E às vezes, quando eu vejo que a pessoa não está bem, eu tento dar até uma de psicóloga, né? Olha, entra aqui na sala, o que está acontecendo, né? Não está bem hoje? Então, tem que ter esse olhar também, né, para a equipe mais humano, porque somos todos trabalhadores, estamos ali
precisando de trabalhar, né? Então todo mundo está na mesma situação. Mas eu tento manter sempre esse bom relacionamento, né, entre a equipe para que o trabalho flua, né, e bem, porque senão não adianta, né? Nada Perfeito. funciona se a gente também não tiver esse entrosamento. É verdade. Isso aí. E fora do trabalho, fora da gestão, da Gisele gestora, quem é a Gisele fora da gestão e o que te mantém firme em meio às críticas? Porque às vezes a gente está trabalhando, está dando o nosso melhor, mas só tem aquelas pessoas que, sempre tem aquelas pessoas que só enxergam o que está de errado, ou o que não foi feito ainda, ou que ela acha que precisa fazer. O que te mantém no foco quando você ouve essas críticas? A família, que é muito importante, a minha formação é básica, né? Mas a questão familiar é muito importante, né? Meus filhos, que eu trabalho sempre na certeza de que é por eles, para eles, e a fé em Deus, né? Que sustenta a gente o tempo todo. E aí dá suporte para que a gente também lide com as críticas. A crítica, quando ela vem construtiva, ela ajuda a gente. Mas quando ela vem para destruir todo um trabalho, né, que é feito, desanima. E aí a gente tem que buscar essa força em Deus, muitas vezes, para que a gente não desanime, para que mantenha, né, o foco e lembre que nós estamos ali por vontade dele, né, primeiramente. Então, isso é muito importante. E a gratidão, né, que me move também em relação às pessoas, ao prefeito, né, à minha equipe. Então, tudo isso dá força para que a gente, né, se mantenha também fora do trabalho. Então, eu sou essa pessoa assim, né? Procuro ser o mais simples que eu posso, né? Gosto de ir para minha roça lá, ficar lá plantando, é uma terapia para mim também, né? Fora do horário de trabalho. E manter algumas amizades que são importantes para que a gente também converse, né, sobre os assuntos que sejam importantes para nós. Então, mas principalmente a fé em Deus é que me ajuda. Isso aí. Perfeito, perfeito. Gisele, e eu queria te pedir para que, olhando para essa câmera aqui agora, para que você deixe uma mensagem para a população, para aquelas pessoas de Ibiraçu que já precisaram da assistência, ou aquelas que ainda vão precisar da assistência, que você gostaria de deixar para a população. Ó, Gabriela, eu queria deixar para que as pessoas que precisam da nossa assistência, que não se sintam sozinhas, porque nós estamos ali para ajudar mesmo, né, e para tentar suprir as necessidades que vocês têm. Então, não fiquem com vergonha de procurar ajuda, porque se tiver vergonha, né, não vai conseguir ser ajudado. Então, não se sintam sozinhas. Nós estamos ali para ajudar vocês, né, e ajudar as pessoas é o nosso foco. Então, eu deixo as portas abertas para que nos procurem e que sejam ajudados da melhor maneira. Perfeito, Gisele. Foi um prazer te receber aqui, bater esse papo gostoso, de conhecer um pouco mais. Muito obrigada por aceitar esse convite, tá? E as portas do Fala Dona Maria e da Ibiraplay sempre vão estar abertas para você e toda a sua equipe, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, que é tão difícil a gente parar às vezes para falar da gente mesmo, né? E é um momento de reflexão, de terapia também, né? A gente que está acostumado a ouvir os outros, também ser ouvida é muito importante. Parabéns pelo trabalho da Ibira Play, do Fala Dona Maria. Eu acompanho vocês, tá? Sempre. E tá muito, muito bonito mesmo o trabalho de vocês, um trabalho transparente, né? E sempre com foco na nossa cidade, que é Ibiraçu. Eu que agradeço essa oportunidade e parabéns mais uma vez. Estamos aí à disposição. Obrigada. Nada. Pessoal, esse foi mais um episódio do Fala Dona Maria. E eu quero que vocês se lembrem que todas as mulheres aqui são bem-vindas neste lugar aqui, como a Gisele falou. E a gente gosta, a gente ama contar histórias. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vontade, contar a história da nossa querida cidade, de mulheres fortes e maravilhosas. Esse é o objetivo do Fala Dona Maria. Então, vejo vocês no próximo episódio e vem especial do Fala Dona Maria, mês das mães. Então aguardem, tá bom? Tchau, tchau.